Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Pais com Direito, onde pessoas compartilham histórias sobre pais que se comportam de maneira egoísta, arrogante ou exigente, muitas vezes colocando suas próprias necessidades ou desejos acima dos outros, incluindo seus próprios filhos. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Bom, o primeiro relato é uma atualização de um relato que apareceu em outro vídeo. Para quem não viu o vídeo, irei colocá-lo na descrição e no comentário fixado. Atualização: eu vi meu pai e madrasta pela primeira vez desde que ela atacou meu filho. Eu não planejava atualizar novamente antes do casamento, mas algo muito grande aconteceu. A boa notícia é que conseguimos uma ordem de restrição. A má notícia é que eu e Jane tivemos que ver a madrasta e meu pai na audiência. Esta foi a primeira vez que os vimos desde que os expulsamos de casa há mais de um mês, e nenhum de nós estava ansioso por isso. Deixamos as crianças com o irmão de Jane e cunhada, então pelo menos Luke não precisava vê-los. A audiência em si foi muito mais rápida do que eu esperava. Vou dar o crédito a quem merece, meu pai foi, no mínimo, inteligente o suficiente para entender que não havia como eles ganharem isso. Havia muitas evidências contra eles. Não apenas tínhamos as imagens da câmera da babá eletrônica e as fotos e o registro médico de Luke, mas minha irmã também reunia todos os textos e e-mails que a madrasta enviará a ela e à família sobre o que havia acontecido. E a madrasta odeia falar ao telefone, então havia muitos deles. Eles nem se deram ao trabalho de contratar um advogado para a audiência. O juiz nos concedeu uma ordem de proteção contra a madrasta. Ela não pode mais ficar a menos de 150 metros de nós ou de nossa propriedade. Vamos trocar todas as nossas fechaduras esta semana e estou pensando em mudar meu número de telefone também. Tenho que admitir, o momento em que saímos do tribunal foi o mais seguro que senti desde que toda essa aprovação começou. Jane estava prestes a chorar de alegria quando chegamos ao carro. Pegamos as crianças e fomos ao McDonald's com o cunhado e sua família para comemorar. Horas depois, meu pai me ligou. A ordem não se estende a ele, então ele ainda pode fazer isso. Jane e as crianças estavam na cama, então atendi. Eu não esperava que ele mudasse de ideia e pedisse desculpas de repente, mas decidi dar a ele uma última chance. Ele tentou começar uma conversa fiada desajeitada, mas eu disse a ele para ir direto ao ponto. Ele me perguntou se a ordem era realmente necessária. Afirmei, muito claramente, que a madrasta nunca mais se aproximaria de Jane ou de meus filhos, e que estava feliz por ter uma ordem de restrição para formalizar isso. Cada desculpa que ele tinha para a madrasta era bastante fácil de refutar. Mas ela só bateu nele uma vez, sim, e isso é o suficiente para mim. As crianças precisam da avó. Ela não é a avó deles, a minha mãe é. Ela é minha esposa, você precisa respeitá-la. Ela atacou Luke. Ela desrespeitou minha família em minha própria casa. Eu não devo nada a ela, muito menos meu respeito. Ele então fez um discurso retórico sobre a família, o quanto a madrasta foi uma dádiva de Deus e tudo o que ela fez por mim e minha irmã desde que ela entrou em nossas vidas. Respondi listando todas as vezes que conseguia me lembrar sobre ela mentindo, ultrapassando um limite ou agindo de forma desequilibrada perto de mim, minha família ou minha irmã. Eu mencionei tanto a minha vida adulta quanto a minha juventude. Os exemplos incluem suas tentativas de sequestrar a maioria de nossos marcos, recentemente, nossos planos de casamento, nascimento de nosso filho, chá de bebê de Jane e a formatura de minha irmã na faculdade, sua obsessão com a ideia de uma família perfeita, e sua atitude repugnante em relação a Luke. Também fiz questão de mencionar seus hábitos de mexer nas minhas coisas e nas de minha irmã quando éramos mais jovens. É trivial, comparado a todo o resto, mas esse comportamento continuou até minha irmã se mudar de casa, apenas 3 meses atrás. Temos certeza de que ela descobriu sobre os compromissos do vestido de noiva de Jane lendo o planejador da minha irmã enquanto ela não estava em casa, por exemplo. Algumas das lembranças que mencionei são longas e difíceis de explicar, mas consolidaram o fato de que a madrasta não significa nada para mim. Ele tentou usar a desculpa de ela não se sente incluída de novo, mas eu o calei. Eu disse que ele teve a oportunidade de proteger seus netos, mas em vez disso escolheu sua esposa monstruosa, e isso é o suficiente para eu não querer nada com ele. Desliguei sem me despedir. Minha irmã me disse que ele ligou para ela depois, e ela disse que também iria cortar o contato com ele. Acho que nós dois estamos começando a aceitar que nosso pai não vai mudar. É uma pena, mas ele deixou claras suas prioridades, e seus filhos e netos não estão entre elas. Por enquanto é isso.
Agora que elas estão frescas em minha mente, estou pensando em compartilhar algumas das histórias que lembrei ao meu pai, mas isso vai demorar um pouco. Até lá, como sempre, muitas felicidades para todos vocês. O teste de DNA revelou que meu pai não é meu pai biológico. Mamãe ainda está mentindo sobre isso. Isso vai ser longo, então aperte o cinto. Um pouco de histórico, vou fazer 30 anos em alguns meses. Tenho 2 irmãs mais velhas que são meia-irmãs. Compartilhamos a mesma mãe. Ela era casada antes de ficar com meu pai. Eu também tenho um irmão mais novo que pensei ser meu irmão completo. Há uma série de razões pelas quais eu queria fazer um teste de DNA, mas nunca tive coragem de fazê-lo até recentemente. Nunca conversei sobre isso com ninguém além de minha esposa, mas há 2 anos fui até meu irmão e perguntei se ele faria um teste de DNA comigo que revelaria se somos irmãos completos ou meios-irmãos. Eu queria fazer o teste de DNA porque não tenho um pai listado na minha certidão de nascimento. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela não contou a ninguém até estar com cerca de 6 meses de gestação. Na época, ela não estava com ninguém, então membros da família fizeram muitas perguntas sobre quem era o pai, mas ela nunca revelou. Ninguém estava lá no hospital quando eu nasci, e minha mãe já contou histórias ou respondeu perguntas que tive quando era criança ou adulto em que as coisas não faziam muito sentido. Além disso, minha mãe mente o tempo todo. Sinceramente, eu nem acreditaria nela se ela me dissesse que o céu é azul. Há 2 meses, meu irmão e eu finalmente fizemos o teste de DNA. Como não era surpresa, descobrimos que somos meio-irmãos. Isso não me chocou, mas obviamente eu tinha muitas perguntas. Nesse ponto, minha mãe ainda não tinha ideia de que fizemos o teste. Então perguntei às minhas irmãs, que tinham 7 e 10 anos na época em que nasci, se sabiam alguma coisa sobre a gravidez dela, quando nasci, quando eu cresci, etc. Elas me deram as informações que podiam, assim como outro membro da família. Nesse momento liguei para meu pai avisando que fizemos um teste de DNA e ele me disse que sempre soube e que não mudaria nada, que seja conhecido. Também não muda nada para mim, eu só queria saber se minha mãe realmente estava mentindo para mim todos esses anos. Comecei a fazer perguntas, reunindo informações. Acontece que quando minha mãe e meu pai ficaram juntos, ela tinha 23 anos e ele cerca de 12 anos. Eles não estavam oficialmente juntos, mas ela definitivamente começou o processo de preparação naquele momento. Ele se emancipou e começou a dormir no sofá, muitas vezes vivendo na casa dela. Quando ele tinha 17 anos, eles terminaram o relacionamento. Ele seguiu em frente, de repente, ela apareceu e disse que estava grávida de 6 meses e que ele era o pai. Ela havia passado anos manipulando e moldando em quem ela queria que ele fosse, a ponto de ele acreditar em tudo que ela dizia. Ele acreditou completamente que eu era seu filho e se mudou para ficar com minha mãe. Ele não foi ao hospital quando nasci porque era menor de idade e nunca foi registrado na minha certidão de nascimento porque minha mãe tinha uma história sobre como isso era ilegal. De qualquer forma, quando eu tinha 3 anos, eles terminaram oficialmente e ele começou a pedir visitação comigo. Minha mãe disse que não, então meu pai iria levar o caso para a justiça e foi quando minha mãe revelou que ele não era o pai biológico. Sabendo disso, ele voltou a ficar com minha mãe porque era a única maneira de ele estar na minha vida. 1 ano e meio depois, eles tiveram meu irmão e continuaram juntos até 2012, quando terminaram oficialmente de vez. Eles nunca se casaram ou algo assim, mas foi uma separação muito ruim. Meu pai também me contou durante o tempo em que ele estava vivendo com ela, depois de ser emancipado. Ela dava festas em casa e todos os meninos jovens do bairro vinham e basicamente faziam o que queriam. Ele me deu o nome de quem poderia ser o meu pai biológico. E desde que tudo isso veio à tona, familiares e amigos vieram até mim e me deram outro nome de quem poderia ser. Eu acredito que seja um desses dois, mas isso não é realmente importante aqui. Tendo todas essas informações em mãos, finalmente confrontei minha mãe. Eu disse a ela que fiz o teste de DNA, por que fiz o teste de DNA e quais foram os resultados. No começo, ela riu, disse para eu parar de brincadeira e me chamou de mimado. Quando eu lhe enviei os resultados legítimos, ela disse que era impossível, que o teste de DNA estava errado e que eu precisava fazê-lo novamente. Ela passou os últimos 2 meses me fazendo sentir louco, dizendo que o teste de DNA estava incorreto. Eu também fiz um teste de paternidade que deu o mesmo resultado, ao que ela diz que está errado. Ela disse que meu pai de alguma forma forjou os resultados para me afastar dela. Houve tantas mentiras que eu descobri nos últimos 30 anos.
Ela é uma narcisista clássica. Como mencionei anteriormente, eu não fiz o teste porque queria saber se meu pai era meu pai biológico. Eu queria saber se minha mãe realmente mentiu sobre isso nos últimos 30 anos. Parentes, amigos dela e até vizinhos com quem eu cresci vieram à tona e disseram que ela já havia conversado com ele sobre isso há anos e anos. Todos assumiram que eu já sabia e ficaram chocados que eu só estava descobrindo agora. Eu tenho muitas emoções em relação a tudo isso. Minha cabeça está girando pelo fato de eu não saber quem é meu pai biológico. Obviamente há grandes problemas de confiança considerando que minha mãe mentiu por 30 anos e ainda está mentindo. Estou tendo um pouco de crise de identidade porque eu estou me perguntando, quem sou eu? E tem sido muito esmagador. Eu espero que este seja um lugar onde eu possa desabafar, talvez obter apoio de pessoas que entendem pais malucos, e também gostaria de um pouco de validação de que não estou louco e que 2 testes de DNA serão precisos. Mãe com direito exige que eu ensine seu filho. Sou professora de inglês. Amo o trabalho. Eu principalmente amo meus alunos e seus pais. Eu me sinto abençoado porque a maioria dos pais são boas pessoas. Eles estão preocupados com seus filhos e seu progresso, podem ficar irritados, mas sempre podem ser convencidos. Eu recebo feedback positivo sobre meu ensino e gerenciamento de minhas aulas e dos alunos. Os pais geralmente estão satisfeitos comigo. Infelizmente, ainda tenho que lidar com pais autorizados de vez em quando. As Karens da paternidade. Este ano, tenho 4 turmas de alunos do ano passado. Eles farão os exames, e com um pouco de sorte, posso cumprimentá-los na formatura e desejar-lhes o melhor em sua futura educação e vida quando receberem seu diploma. Para chegar a esse ponto, eles ainda precisam fazer exames para suas disciplinas, incluindo a minha. Eles podem trabalhar em livros digitais ou nos seus livros em papel. Eu não me importo muito com o que funciona melhor para eles. Também não me importo em dar aulas particulares, mas tenho minhas condições. Você faz sua lição de casa. Você presta atenção. Quando achar que entendeu, pode começar a fazer a lição de casa. Você não me interrompe quando estou falando/explicando. Você faz perguntas. Basicamente, o básico do que um estudante deveria fazer. Esta turma sabe exatamente os dias e horários das suas provas, incluindo o conteúdo. Eu fiz essas datas conhecidas com 2 meses de antecedência, pois sei que alguns realmente poderiam usar esse tempo. Eu carreguei tudo na Google Classroom sobre o material das últimas 3 provas, juntamente com links e materiais para a prática extra. Entra o aluno com direito, IS. IS não trabalha na minha disciplina em sala de aula. Eu o corrigi inúmeras vezes. Enviei inúmeros e-mails aos seus pais e líder de equipe sobre seu comportamento e tive muitas reuniões com todas as partes envolvidas. Promessas são feitas por ele e seus pais sobre melhorar a si mesmo. Ele sabe e entende que o que ele faz não é bom para ele e não ajuda a criar um ambiente de aprendizagem saudável. Para informações adicionais, ele não tem dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde mental ou qualquer coisa assim. Esse comportamento era conhecido na escola primária e nos anos anteriores. A escola não é uma prioridade, palavras dele próprio. Eu ofereci aulas particulares com as condições anteriormente mencionadas e disse a ele que, com seu comportamento atual, ele não pode receber minhas aulas particulares. Ele está livre para pedir ajuda a outros professores, mas corre o risco de eles me perguntarem sobre ele, o encaminharem de volta para mim ou recusá-lo. Ele e seus pais entendem isso e concordaram com o que foi dito. Para a história. As provas estão chegando. Ele não fez nada. Todo o conselho já foi dado e muito foi praticado. Eles foram treinados em todas as estratégias, truques e tudo o que possam encontrar. Então, na semana antes das férias, não há aulas. Os alunos podem marcar horários com os professores ou professores podem convidar os alunos para ajuda extra, etc. Eu enviei 2 e-mails diferentes para 2 grupos diferentes por turma. Tanto os alunos quanto os pais receberam este e-mail. Um dizendo que o aluno em questão é mais do que bem-vindo a vir no horário XYZ se precisar, mas eu preciso saber se um aluno vem e o que eles querem saber para que eu possa fornecer material. Enviei alguns links com material extra para praticar para garantir. Eu enviei outro e-mail para outro grupo por turma. Basicamente, eu disse aos pais e alunos que, embora esteja decepcionado que eles não tenham feito trabalho em sala de aula para as provas, estou disposto a dar aulas particulares a eles no horário YYS nesta semana. Mesma quantidade de tempo que os alunos que se esforçaram. Junto com material e links.
Por que eu fiz isso? Muito simples, eu quero que meus alunos passem. Alguns foram preguiçosos porque tinham boas notas e entendimento do material. No entanto, alguns não têm e são apenas preguiçosos. Eu não quero que eles falhem e tenham que repetir o ano. Além disso, isso me coloca nas boas graças dos pais e da escola. Sabe, caso as coisas fiquem difíceis. Eu recebi várias respostas agradecendo pelo meu tempo e esforço, especialmente daqueles que não fizeram nada em sala de aula. 3 alunos aceitaram minha oferta. Eles vieram, discutimos algumas coisas e praticaram um pouco mais. Então, a semana de tutoria terminou, os horários acabaram e então aconteceu. Eu recebi um e-mail da mãe do aluno com direito, IS, mãe do IS, na última sexta-feira à noite. Ela queria saber se havia outra possibilidade para seu filho ter algumas aulas particulares. Como eu precisava responder a um e-mail diferente, também respondi à mãe com direito e disse que não. As férias começam na segunda-feira. Nesta segunda-feira, duram 2 semanas. As segundas-feiras são meu dia de folga. Na terça-feira não estou na escola devido a assuntos particulares. Meu marido tem uma cirurgia, estou levando. E na quarta-feira é a prova da minha disciplina. Ele teve a semana inteira para vir nos horários estipulados no Google Classroom e no e-mail. Por precaução, perguntei em nosso grupo de chat de professores se algum colega poderia ajudar. 3 deles disseram que não se importariam. Sugeri à mãe com direito que enviasse um e-mail para esses colegas meus e verificasse se um deles teria tempo na segunda ou terça-feira antes do exame na quarta-feira. No sábado, a mãe com direito enviou um e-mail exigindo que eu desse aulas particulares para o filho dela, o IS. A razão dela? Ele precisa disso, então eu deveria apenas fazer isso. Ele é meu aluno e é meu trabalho. Ninguém mais tem essa responsabilidade. Como estou de férias agora, tenho muito tempo para ajudar o filho dela. Eu não respondi. São minhas férias e depois de quase ter um esgotamento 2 vezes, aprendi minha lição sobre não trabalhar durante as férias. Agora é quarta-feira, e esta mulher enviou nada menos que 22 e-mails. Acabei de ter contato com um colega que é como líder de equipe do meu departamento de alunos. Ele está irritado e vai lidar com isso. Estou muito feliz por essa mãe não ter o meu número de telefone. Mãe com direito grita com seu neto de 4 meses. Então, minha mãe é a pessoa mais autoabsorvida e egoísta que conheço. Ela cresceu com uma colher de prata na boca e seu pai pagou por tudo, então ela não tem ideia de como ser adulta, especialmente agora aos 72 anos. Tenho me esforçado todos os dias para não ser como essa mulher. Sinceramente, minha mãe não me criou muito até meus 15 anos. Outros membros da família fizeram antes disso. Dito isso, dei à luz minha filha, Megan, em dezembro de 2022, e ela é o amor da minha vida e a menina dos meus olhos. Minha mãe a ama tanto quanto ela pode amar genuinamente alguém ou alguma coisa e parece pensar que elas serão melhores amigas. Seu comportamento, no entanto, está longe de refletir isso. Toda vez que minha filha chora ao fundo enquanto estamos no telefone, a primeira reação de minha mãe é: o que há de errado com ela? A cada vez, digo calmamente que ela é um bebê e bebês choram. Então, sua próxima resposta é sempre: bem, você nunca chorou, o que eu duvido muito. Por telefone, minha mãe disse coisas como: estou surpreso que você não tenha olhado para ela e dito para ela parar. Ela precisa ficar quieta. Eu não estou com humor para lidar com o choro dela hoje. Você vai ter que me ligar de volta, eu não posso ouvi-la. Bom, certo? Eu a questionei sobre esse tipo de declaração antes, dizendo que é inaceitável para ela dizer essas coisas e falar com meu filho dessa maneira. Mas ela é a rainha, então ninguém diz a ela o que fazer. Ela se mudou para nossa área recentemente e minha filha começou a chorar enquanto dirigíamos pela estrada. Nem mesmo um grito completo de esvaziamento pulmonar, apenas um choro de nível médio. Depois de alguns minutos, minha mãe se inclina no banco do carona e grita: Megan, pare! E foi aí que eu perdi a cabeça. Eu a cortei e disse que ela não iria gritar com minha filha porque ela é minha filha e não dela, e que ela ia ficar sentada ali e ouvi-la porque é isso que eu tenho que fazer todos os dias. Também disse a ela que se ela tivesse problema com os barulhos que minha criança faz, ela não seria bem-vinda em nossa casa. Eu gritei com ela tão severamente que ela encolheu na cadeira. Então eu disse bem alto e sarcasticamente: tudo bem, Megan, vovó não sabe o que está dizendo porque não tem ideia do que é criar uma criança.
O resto da viagem de carro foi bem tranquilo, e isso só solidificou minha decisão de nunca deixar minha filha sozinha com ela. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!